Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao canal MC Melo Cartola FC. Vamos aí para a sétima rodada. Hoje eu vou falar um pouquinho dos jogos, tá? A nossa mensagem aí em relação ao canal do Gaúcho aí continua aí para quem puder ajudar. E vou dar um esboço aí dos jogos. A rodada número 6 para mim foi zicada, né? Eu acreditei no Palmeiras e no São Paulo e os dois me fizeram tomaram gols e o Palmeiras fez um jogo muito péssimo contra o Atlético Paranaense e com isso eu acabei indo mal nas rodadas. Mas o nosso time da live que nós fizemos deu uma mitada boa, foi muito bem, tá? Vamos aí para a apresentação. Aí tá o time da live com 82,22, né? O outro time meu do canal ficou com 70,41 e os outros times aí na média aí dos cartoleiros, tirando o time 3 aí que foi bem mal porque eu fechei a defesa incompleta do Palmeiras, Rafael Veiga e Hendrick. Então essa daí quebrou as pernas direitinho. Mas é assim mesmo, tem vez que a gente vai bem, tem vez que a gente vai mal. Vamos para uma próxima rodada e se Deus quiser nessa rodada vamos recuperar o que perdemos. Mesmo assim, ainda fui campeão com o nosso time T2, que eu vou apresentar hoje, né? Vice-campeão aí na Liga do Ano da Picanha 2, né? Que é de uma liga que eu participo. E também na nossa liga do nosso amigo Leiva, né? Da Faculdade do Cartola, né? Também ficamos em segundo lugar aí com o time 4, né? Também ganhamos uma premiaçãozinha aí que ajuda a pagar as ligas. Vamos falar agora de jogos. Vitória e Atlético Goianiense, tá? Porque tá em vermelho. Que é um jogo que pode ser pareio. Agora o Vitória perdeu seu técnico, né? Parece que o Caprini já deve assumir agora para o próximo jogo de sábado, mas é uma transição. Mesmo assim, claro que o Atlético eu vejo com um pouco mais de chance de vitória jogando em casa, tá? Nos confrontos históricos entre eles aí são duas vitórias, três empates e apenas uma derrota para o Atlético Goianiense. Mas é aquele jogo que não dá para confiar em muitos jogadores. O máximo que a gente pode continuar a confiar aí um pouquinho, talvez no Matheus e no zagueiro, mas mais o Mateuzinho mesmo. Aí vamos aí para. E ele abre a rodada. Vocês vão ver os que estão em roxo, são os que foram adiados, tá? Fortaleza e Atlético Paranaense. Eu coloquei no amarelo porque o Fortaleza não vem tão bem assim, jogando em casa, tal. Não tem tido assim grandes vitórias aí em casa, né? Tá com duas vitórias e três empates. E o Atlético Paranaense, apenas duas derrotas jogando como visitante. Fez um jogo bom contra o Palmeiras? Fez um jogo bom contra o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras não jogou nada, né? Então vamos ver, porque o Fortaleza não é um time bobo. Mesmo assim, tem que ficar alerta. Ainda vejo, tá, uma pequena vantagem aí para o Atlético Paranaense pela forma que ele vem jogando nos seus campeonatos. Então eu acho que o Atlético tem uma boa. Mas na história deles aí, na história, tá? São quatro vitórias do Fortaleza, seis empates e oito derrotas para o Atlético Paranaense, né? Em casa foram três vitórias, dois empates e duas derrotas. Então, o jogo para se ficar bem esperto, tem algumas peças. Não acredito no SG de ambas as partes. Aí vamos para Vasco e Flamengo. Vamos falar, nossa, amarelo? Eu vejo amarelo, porque o Vasco vai jogar em casa, tá? O Vasco tem que tentar uma reabilitação. O jogo contra o Corinthians do Flamengo foi um jogo bom, tá? Mas é aquele caso, né? Tudo começou com uma pequena falha do Carlos Miguel, porque ele catou muito também. Se não fosse ele, tinha sido goleado. O Flamengo fez um bom jogo no primeiro tempo, mas já não foi tão bom no segundo. Agora parece que ele volta com a Rascaeta, né? Gerson e Cebolinha com Pedro na frente. O De La Cruz e o Alan vão jogar mais recuado.
e o De La Cruz vai jogar mais pela direita. Então, se o Arrascaeta cair mais para a esquerda, pode ser que o Flamengo faça um bom jogo aí contra o Vasco. Vejo o Flamengo como favorito, mas com a zaga com Léo Ortiz e Fabrício Bruno, eu não me sinto tão seguro do SG do Flamengo, tá? Porque uma coisa é Léo Pereira e Fabrício Bruno, que já estão bem entrosados um com o outro. Outra coisa é o Léo Ortiz com o Fabrício Bruno. Aí vem Criciúma e Palmeiras, né? Eu ponho verde porque eu acredito muito no SG do Palmeiras aqui também, tá? Apesar do Palmeiras, quando joga fora de casa, às vezes dá uns sustos, né? Deixa eu também falar uma coisa do Vasco e Flamengo. Em casa, o Vasco tem 3 derrotas e apenas um empate contra o Flamengo, tá? Então o Flamengo é bem favorito. Agora o Criciúma, aqui na história deles contra o Palmeiras foram 4 derrotas. Mas o Criciúma costuma fazer gol também no Palmeiras, tá? Então é meio complicado. Eu vejo, claro, que pela fase do Criciúma, pela zaga do Palmeiras com a volta do Murilo, vai Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez, Marco Rocha, a parte defensiva do Palmeiras melhora muito, né? Então vamos ver aí como é que vai ver o meio de campo dele, mas parece que vai estar com Gabriel Menino, Zé Rafael, Veiga, né? Então eu não gosto muito do ataque, que fica o Estevão como centroavante, Lázaro, agora não me lembro quem ficou pela direita. Então eu acho que o Palmeiras tem tudo aí. O Veiga pode ser uma boa nessa rodada. Quem quiser acreditar, eu acho que ainda existe uma possibilidade aí de pelo menos uma assistência. Mas o Criciúma não é um time bobo, né? Vai vir fechadinho, né? Tem aquele, acho que é boliviano lá, que pode dar trabalho aí pro Palmeiras. Mas o Palmeiras é o grande favorito. Corinthians e Botafogo, também no vermelho. Por que eu pus no vermelho? Porque o Corinthians não costuma, não está jogando muito, né? Então, mesmo em casa, com o apoio da torcida, com tudo, não tenho visto o time do Corinthians ser tão agressivo. E o Botafogo vindo do jeito que vem, com o Zefinho, Júnior Santos, Savarino, vai dar trabalho aí pro Corinthians aí. Se ele vir com Cuiabano também, vai ser um problema para o Corinthians, né? Tá lá, tá dizendo que estava em Cuiabano e Matheus Ponte, mas no Joga 10 Mil tá dando Hugo. Então, defensivamente, vai ser mais difícil mesmo que venha com o Marlon. Eu acho que não vai ser um jogo fácil para o Corinthians. Claro que o Corinthians é o favorito por estar jogando em casa. Mas na história deles aí, em casa o Corinthians venceu 2 vezes, tem 3 vitórias, apenas uma derrota. Mas eu vejo hoje o momento do Botafogo melhor que o do Corinthians. É um jogo aí para se apostar pouco, né? Mas se tiver que acreditar em alguém, Carlos Miguel com certeza entrega uma boa pontuação nessa rodada. E tanto o Kaká quanto o Hugo também pode ser uma boa, mas não dá para confiar no SG. Aí vamos agora aí para Atlético Mineiro e Bahia. Atlético Mineiro jogando na sua casa muito forte. Eu acho que esse é um dos jogos com maior possibilidade de SG por parte do Atlético, né? E ofensivamente também, né? O Atlético leva uma grande vantagem aí para fazer mais de um gol. Então acho que Paulinho, Scarpa e Hulk essencial nessa rodada. Mesmo os dois laterais do Atlético são uma boa e até o próprio goleiro do Atlético é uma boa. Para mim é um dos melhores times, mais favorito aí, com possibilidade de maior quantidade de pontuação aí para a rodada. São Paulo e Cruzeiro. São Paulo é favorito? É, só que agora tá sem Luciano e sem Caleri. Luciano suspenso, Caleri machucado. Então, a parte ofensiva do São Paulo vai ficar um pouco fraca aí para essa rodada. E o Cruzeiro, né, depende muito de como vai estar Matheus Pereira. Gosto do Marlon e do William para essa rodada, eu acho que os dois
tem boas chances aí de desarmes nessa rodada, né? E a parte defensiva do São Paulo, com uma mudança que foi feita aí, pelo que eu vi no Joga 10 New, não me agrada muito. Deixa eu dar uma olhada aqui, já vou falar isso para vocês. Porque vai estar jogando com João Moreira e Patrick. Por quê? Igor Vinícius está suspenso também. Então essa parte, as duas laterais por parte do São Paulo vão estar fracas. E isso pode ajudar muito o Matheus Pereira e aquele Barreal. Então se torna meio perigoso para o São Paulo essas duas laterais. E no ataque ele vai estar com Michel Araújo, Eric e André Silva. Então eu acho que é um jogo aí que São Paulo favorito por jogar em casa, mas um jogo que pode ficar num 0-0, num algum empate. Tá bem? Vamos aí pro que interessa para vocês, que é nosso campinho aqui com o time que eu já montei, tá? Eu vou dar algumas sugestões aqui, tá? Mas eu vou fazer os top 5 lá para quinta-feira. Vou ver se eu faço através de uma live a partir das 19 horas na quinta-feira. E aí eu faço só a correção e atualização dos times na sexta. Mas vou passar para vocês a minha ideia de goleiros para a rodada, tá? João Ricardo, Bento, Léo Jardim, Everton, Carlos Miguel, Everson e Rossi e Rafael do São Paulo. Laterais, vejo como ideais para essa rodada Arana e Piquerez. Aí temos Ayrton, Lucas, Saravia, William, Hugo, Cuiabano, Matheus Ponte e Léo Godoy aí correndo por fora. Zagueiros, Kaká, Kaique, Gamarra. Quem quer mais ofensividade, o Gamarra é melhor. O Kaique é mais pela média, mas não esquece, vai jogar com Fortaleza em casa. Alan Franco e Arboleda. Arboleda está um pouco caro para essa rodada, porque fez gol. Murilo e Gomes. Meias, vejo muito interessante. De La Cruz, Scarpa, tá? Mateuzinho para essa rodada. Aí nós temos Pochettino, Matheus Ponte, Garro, Zaratio e Veiga aí também para essa rodada. Atacantes eu vejo Paulinho, Veguete, Pedro, Luiz Henrique, Hulk, Pablo e Canóbio. E gosto muito do Cebolinha para essa rodada contra o Vasco também, tá? Aí fiquei aí com o nosso time dessa maneira aí, que eu deixei para vocês verem, tá? Paulinho e Hulk, Paulinho é o capitão, Everton Cebolinha, mas eu tive que fazer isso por causa de preço para poder colocar a dupla do Atlético. De La Cruz, Gustavo Scarpa, Mateuzinho do Vitória. Fiquei com duas laterais caras, tá? Que é a Arana e Piquerez. E tive que entrar com o Fabrício Bruno porque não tinha Camém. Porque o meu ideal seria eu entrar com o Kaká do Corinthians. E o Gustavo Gomes. Fiquei com o Milito e fiz um hack com o Rafael aí, por causa do problema do SG do São Paulo. Mas era o que dava para fazer para poder ficar com um goleiro mais barato. Então, na live, eu passarei os top 5 e farei também, né, os outros times do canal. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Não esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, sabe? Compartilhar o nosso vídeo aí com a sua turma, nas suas ligas, nos seus WhatsApps aí, para ajudar o nosso canal a crescer. E até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, uma boa rodada para todos aí.